Principais notícias desse dia 28 de abril de 2023. Para não passar em branco, ataques russos matam 16 na Ucrânia, que anuncia ofensiva iminente. Bolívia intervém no quarto maior banco do país por falta de liquidez. Ministros de Lula vão participar de evento do MST após críticas a invasões. Caixa vai fazer 7,6 milhões de cartões de débito para beneficiários do Bolsa Família. E edifício interditado há 20 anos desaba em Olinda na noite de ontem. 2 vítimas fatais até o momento. E Maurício de Souza perde a vaga na Academia Brasileira de Letras para filólogo. Aí, André, são as de hoje. Na verdade, para minha surpresa, eu fiquei bem impressionado ali com o fato de um prédio cair, né? Desaba, né, há 20 anos o prédio lá inativo. E desabou essa morte de 2 pessoas, uma pena. Em relação ao Maurício de Souza, eu acompanhei ontem, mas assim, é claro que o Maurício de Souza tem lá a sua contribuição para a literatura, com os trabalhos dele, mas o filólogo foi o que mais me deixou impressionado, porque assim, o que é o filólogo, Márcio? O estudioso da língua portuguesa. Entendeu? E aí, tipo assim, eu falei, nossa, que interessante. Eu sou muito apaixonado pela Academia Brasileira de Letras, eu tenho vários questionamentos em relação a isso, e claro que o Maurício de Souza, quem sabe lá no futuro, eu acho que não é o momento dele, porque pela tradição dessa instituição, o Maurício de Souza ainda tem que, né, trabalhar um pouquinho mais para chegar não na altura ou não no merecimento, mas principalmente na experiência desses que geralmente são eleitos para uma cadeira na ABL. Me permite uma parte? Claro. Eu entendo, né, a condição do filólogo, eu entendo o posicionamento, né, a grandiosidade do filólogo, o trabalho que ele tem no decorrer de toda a sua carreira, defendendo, estudando o uso da língua portuguesa. Perfeitamente. Não discuto a capacidade nem mérito. Entendo da forma de proximidade com o brasileiro, com a sociedade, que passamos por um momento de desinteresse pela língua portuguesa e desconstrução da língua portuguesa. E um ícone como Maurício de Souza estaria dando start a um resgate da valorização da língua portuguesa. A proximidade de Maurício, que na verdade escreve para aqueles que estão iniciando a vida e estar em uma cadeira. Então realmente a gente entende a condição, mas dentro de um universo que precisa ser resgatado, ao meu ver, Maurício de Souza seria o ícone. Seria a pessoa perfeita no lugar perfeito na hora de maior necessidade. É porque a literatura do Maurício é uma literatura exatamente para a primeira infância, né? Também para a primeira infância. E aproximar os imortais, né, da sociedade, que parece um clubinho fechado. Eu acho que, na verdade, mas eu acho que até se abriu esse leque, viu, Márcio, da EBL estar mais próxima da sociedade quando no ano passado, se eu não me engano, teve a Fernanda Montenegro, teve o Gilberto Gil, que também tem uma cadeira. Então, eu acho que esse leque está se abrindo. Eu não acho que o Maurício de Souza vá ser esquecido, não é essa a intenção, eu acho, pelo menos no meu ponto de vista. Eu só acho que pela experiência mesmo da vivência e pela idade dessas pessoas que estão lá, eu acho que não é o momento dele nesse sentido, mas a contribuição dele para a língua portuguesa, meu Deus. Eu penso que é uma forma de aproximar, como eu diria, através de todo o sucesso do Maurício, a academia se torna mais popular. Total. E popular não digo na questão de desmerecer a academia, muito pelo contrário. Popular para o alcance popular, para que as pessoas saibam. Para que a geração comece a olhar para a academia, comece a olhar para a língua portuguesa, né? Porque daqui a pouquinho a gente está tão acostumado com os verbetes, com toda essa situação, com os contratos da linguagem moderna dos aplicativos, que está tudo bem. TBN está tudo bem. Eu acho que a sociedade já está... todo mundo. Eu acredito que a nossa sociedade até já esteja inserida nesse contexto, né? Da língua virtual, digamos assim. TB, né? TB, tudo bem. A questão da Ucrânia, a gente vem falando dessa crise da Ucrânia, está aí, 16 mortos, né? O prédio, há 20 anos interditado, são 28 prédios com esse mesmo tipo de construção que já receberam esses laudos. O prédio tinha sido desocupado, foi invadido e há 20 anos, quer dizer, e aí desaba. Realmente. Esses dias eu estava vendo
um canal no YouTube que eu acompanho, que é bem interessante, chama São Paulo nas Alturas, que é um jornalista que fala dos prédios e das grandes construções de São Paulo, todos os períodos. E aí, na última semana, eu estava vendo sobre a quantidade de prédios públicos abandonados, né, Márcio? E aí a gente vê um prédio desabou, ficou 20 anos e com tantas pessoas sem ter onde morar. Então, podia, de repente, o poder público e a sociedade civil e, de repente, o poder municipal entrar num acordo e, de repente, estudar a possibilidade dessas moradias que estão lá, se bem que a maioria delas são propriedades privadas, claro. Mas eu acho que a gente tem muita possibilidade de sentar na mesa e debater e conversar a possibilidade de transformar esses prédios abandonados ou prédios que estejam, principalmente há muito tempo sem uso, para transformar em moradia para a maioria dessas pessoas. Esse de Olinda, condenado. Tinha que ter vindo abaixo. Sim, tinha que ter vindo abaixo, acabou, é o que aconteceu. Então mas esse acontece com muitos, mas a gente também tem muitos prédios que ainda existe a possibilidade de se morar. Sim, muitos prédios. Ainda mais quando a gente fala de prédios públicos. Não, sem dúvida. Né? E essa questão dos ministros, isso vai dar polêmica, com certeza. O pessoal vai. Bom, o que o governo Lula não precisa é de mais polêmica, né? Eu acho que tudo é na questão do diálogo. Tem que depender muito com a intenção desses ministros. Porque, na verdade, o MST eu acho que perdeu um pouco da sua raiz. Na verdade, eu vejo por esse lado. Mas vamos acompanhar, ver como é que vai se dar esse diálogo e o que eles vão trazer, né? Sem dúvida. Agora vamos deixar. E o nosso vizinho com problemas no quarto banco do país, que é liquidez. Atenção, já está acendendo a luz vermelha por aí. Então, a gente a América Latina tá numa coisa, porque a gente sempre foi visto como, a gente foi rechaçada, né, do resto do mundo, sempre teve como subalterno, terceiro mundo, e aí de repente, nos anos 80, a gente começou a aparecer, um pouco antes disso, começou a aparecer no cenário internacional, e aí esse disparate da economia, da inflação na maioria dos mundos acaba afetando muito mais a América Latina. A gente vê isso com a Venezuela, vê isso com a Argentina e pelo que você traz nessa matéria, a Bolívia está em sérios riscos. Está em sérios riscos também e acendeu a luz vermelha. O banco, o governo foi socorrer o banco por conta de liquidez. Isso é preocupante.